Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje falaremos sobre mercado de capitais e teoria do mercado de capital, já que essa é uma das áreas que compõem o foco de estudos da finança. Não custa lembrar que o exame da CIA é um pouco mais aprofundado se comparado à CPA 20, portanto devemos ter, se possível, uma visão ampla e clara da área que pretendemos atuar como especialistas. Bom, então vamos lá. A área de estudo do mercado de capitais e teoria do mercado de capital tem como foco o sistema financeiro, a estrutura da taxa de juros e a precificação de risco de ativos. Podemos definir um ativo como sendo qualquer recurso que esperemos prover um benefício futuro, portanto, tem valor econômico. Podemos dividir os ativos em duas categorias, ativos tangíveis e ativos intangíveis, sendo que o valor dos ativos tangíveis depende de suas propriedades físicas, como por exemplo, uma casa, um carro ou uma travessa. Enquanto que um ativo intangível representa uma reivindicação legal sobre um futuro benefício econômico, como por exemplo os direitos autorais. Os mercados financeiros, intermediadores financeiros e os reguladores financeiros compõem o sistema financeiro de uma economia. Os pontos de fundamental importância nessa área da finança são a precificação do mercado, isto é, o valor atribuído a um determinado ativo baseado em seu fluxo de caixa esperado. O papel exercido e o comportamento dos que atuam no mercado financeiro, isto e a lisura e profissionalismo dos profissionais. A melhor forma de projetar e regular o mercado financeiro, papel exercido pelos reguladores, a medição de risco e a teoria de precificação de ativos. A eficiente precificação do ativo é de suma importância, pois isso lida diretamente com se o investidor pode superar o benchmark. Se o mercado estiver precificado com alto nível de eficiência, é extremamente difícil e pouco provável para um investidor ganhar um retorno que seja maior do que o esperado para um determinado nível de risco de investimento. Isto é, torna-se muito difícil superar o benchmark. Um investidor que trace uma estratégia de investimento que busque superar o benchmark deve acreditar que o setor do mercado financeiro com o qual sua estratégia esteja direcionada não esteja precificado com alta eficiência. Esse tipo de estratégia que busca superar o benchmark é chamado de estratégia ativa. A teoria financeira nos diz que se um mercado de capital é eficiente, isto é, se não há muita margem de erro na precificação, a melhor estratégia a ser adotada não é a ativa, mas sim a passiva que busca alcançar o desempenho do mercado. Em finança, bater o mercado significa superar o desempenho do mercado gerando um retorno sobre o investimento superior ao que era esperado após o ajuste por risco e custos de operação. Estar qualificado para determinar quantitativamente o que é esperado de um investimento após seu risco ajustado. Faz-se necessário formular e empiricamente testar teorias de como os ativos são precificados ou, equivalentemente, avaliar um ativo para determinar seu justo valor. O princípio fundamental da avaliação é que o valor de um ativo financeiro é o presente valor de um fluxo de caixa esperado. Portanto, fluxos passados não compõem essa avaliação. Então podemos dizer que o valor presumido de um ativo em um dado ponto no tempo, chamado de T, mais T mais 1, T mais 2, T mais 3, assim por diante é igual à sequência do corrente futuro fluxo de caixa, e que o valor de um ativo é diferente em cada período de tempo, ou em cada T. Podemos imaginar essa dinâmica como o fluxo de água de um rio que nunca é o mesmo que fora um minuto atrás. John Williams nos explica com extrema clareza e simplicidade a avaliação da regra do valor presente, Theory of Investment Value, 1937, fazendo comparações como uma vaca por seu leite, uma galinha por seus ovos, e uma ação pelos dividendos. Portanto, a avaliação de um ativo financeiro envolve estimar o fluxo de caixa esperado, determinar a taxa ou taxas de juros apropriadas nos descontos de fluxo de caixa, calcular o presente valor de um fluxo de caixa esperado. Por exemplo, avaliando uma ação, sempre estimamos futuros dividendos, e média de quanto incertos são esses dividendos. Usamos a matemática financeira para realizarmos os cálculos. A teoria de mercado de capital fornece teorias que guiam os investidores na seleção apropriadas da taxa de juros ou taxas de juros. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que essa é minha forma de estuda. Diga nos comentários qual a sua. Obrigado e até a próxima!